Salve, rapaziada! E aí, tranquilidade com vocês? Vamos agora começar o vídeo da décima rodada que vai ser super rápida. Começou agora, né, terça-feira. O jogo do São Paulo não vai servir para essa rodada, porque precisa de no mínimo 24 horas para o Cartola. Então o jogo do São Paulo não entra para essa rodada, o que é uma pena, porque teria algumas boas apostas. Mas vamos que vamos. Na rodada anterior a gente não teve um bom desempenho, a gente pontuou só 81, perdemos 4 cartoletas, foi até bom comparando com a média dos cartoleiros. Nosso patrimônio conseguiu aumentar um pouco, aumentamos 3 cartoletas, foi pouco, mas tudo bem. Então aí 160, a média dos cartoleiros é 132. E agora eu vou mostrar para vocês por que a gente não conseguiu tirar uma boa pontuação. Nós erramos no capitão, Roger Guedes, que sempre é nosso capitão durante o Cartola. Nessa rodada eu decidi apostar no Everton e infelizmente o Everton negativou a primeira rodada dele. Se aí a gente tivesse colocado o Roger Guedes, a gente tinha subido para 90, 98, por aí essa pontuação. Mas tudo bem, algumas apostas que a gente tinha feito foram muito bem. Então vamos dar uma olhada nessa rodada número 10. Vamos vender todo o time. Vamos primeiro dar uma olhada na tabela de jogos. São Paulo e Internacional, como eu disse para vocês, São Paulo e Internacional não entra para essa rodada. Mas seria uma ótima aposta porque o São Paulo faz em média 1,75 gols por jogo. E o Inter ele toma 1,25. Então os jogadores de São Paulo, Diego Souza, René, seria uma boa para apostar, porque provavelmente fariam um gol. E a defesa do São Paulo, ela conseguiu manter SG 2 vezes, então talvez fosse uma boa também. Vitória e Chapecoense. O Vitória, jogando em casa, ele faz em média 1,75 gols. E a Chapecoense faz 1. Só que o Vitória ele toma 2 gols mesmo jogando em casa. O Vitória é um time que toma muito gol jogando em casa. E a Chapecoense jogando fora toma 2,8. Então é um jogo que provavelmente vai ter muito gols. Então Arthur da Chapecoense, Neilton do Vitória são jogadores que podem sim estar fazendo ou até 2 gols nesse jogo. O Vitória ainda não conseguiu segurar SG jogando em casa. E a Chapecoense conseguiu uma vez. Botafogo e Ceará. O Botafogo ele não conseguiu segurar esse G ainda. Então, mesmo sendo o Ceará, talvez a defesa do Botafogo tenda a ter falhas e sofrer um gol. E o Ceará também não conseguiu segurar esse G. Então, o ataque do Botafogo pode ser uma boa opção para essa rodada. O Botafogo faz em média 1,5 gols e toma 1. E o Ceará faz 0,5 gols e toma 1,75. Então o Ceará não faz muito gol, mas toma bastante. Então o time do Botafogo pode ser uma boa opção para você fazer algumas apostas. Sport e Atlético Paranaense. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. O Sport, jogando em casa, ele faz em média 1,75 gols. Então é uma média bastante alta. E toma um gol. O Atlético Paranaense ele não tem um ataque muito bom fora de casa, ele só fez 0,2 gols fora de casa e toma em média um gol fora de casa. Então o Sport é uma boa opção. Rogério, o Anselmo pode até chegar para fazer gol. Então, mas a gente sabe que a defesa do Atlético Paranaense jogando em casa e fora ela é muito forte. Então talvez esse jogo aí seja para um 0-0. 1-0 talvez para o Sport, não dá para fazer uma aposta muito clara. Corinthians e Santos. Corinthians tem uma defesa muito boa, muito sólida. O Santos vem aí de uma vitória que, meu amigo, deu uma goleada ali para cima do Vitória. Rodrigo fazendo 3 imitando. Mas o Corinthians ele toma só 0,5 gols jogando em casa. Ele conseguiu segurar esse G 2 vezes e ele faz 1,25. Então o Corinthians tem um ataque ali. O Jadson
machucou, provavelmente não joga, então o Loz deve usar o esquema 4-5-1 com o Roger na frente. Então o Santos ele faz 0,25 gols fora de casa e toma 2,25. Então Corinthians entra assim como favorito por jogar em casa e mais ainda por causa desses dados. Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro ele faz um gol. O Cruzeiro não vem fazendo muitos gols, chega bastante no ataque, mas o aproveitamento não é muito bom. E toma 0,25. A defesa do Cruzeiro é sim muito boa. Se eu não me engano, é a melhor defesa do campeonato. E o Vasco não faz muito gol fora de casa, ele tem a média de 0,67 e toma 1,67. Então, mesmo o Cruzeiro não fazendo muitos gols e o Vasco tomando, é um palpite arriscar em algum atacante ali do Cruzeiro. A gente sabe que o Sassá fez um gol meio que na sorte ali, porque ele furou, bateu na perna esquerda e entrou. Se não fosse aquele gol, talvez poderia ter sido um 0-0 no jogo do Cruzeiro. Então Rafael Sobis, Thiago Neves são jogadores que vale a pena ser apostados sim. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio ele faz 1,25 gols jogando em casa e toma 0,25. A defesa do Grêmio é muito forte, mas o ataque chuta muito. Parece que a cada 8 chutes, um é no gol. Então o time do Grêmio, como vocês podem ver, Luan, Everton, eles chutam bastante, mas dificilmente acertam o gol. O Grêmio conseguiu segurar SG 3 vezes jogando em casa. Então foram 3-0. Então talvez jogadores da defesa do Grêmio sejam uma boa opção. E o Palmeiras ele faz um gol e toma um gol em média, jogando fora de casa, e não segurou SG ainda. Então, como não segurou SG, seja uma boa opção colocar atacantes do Grêmio. Paraná e Bahia. O Paraná conseguiu ganhar o primeiro jogo para o Fluminense, 2-1. Eu não assisti o jogo, mas o Fluminense tinha alguns jogadores poupados para o clássico dessa semana. O Paraná não faz muito gol jogando em casa, ele fez 0,6 na média e tomou 1,4. Então conseguiu segurar a SG 2 vezes, que foi 2-0, mas não é uma defesa muito boa. O Bahia não fez gol fora de casa ainda e não conseguiu segurar a SG. Então o Bahia não tem um bom retrospecto jogando fora de casa e toma 2,25 gols jogando fora de casa. Então, mesmo sendo o Paraná não fazendo muito gol em casa, o Bahia deixa a desejar sim muito jogando fora de casa. Fluminense e Flamengo. É um clássico que o Flamengo vem numa fase ótima, né? Tá ali em primeiro lugar, 3 vitórias seguidas. Fluminense acabou de perder para quem era o lanterna do campeonato, que era o Paraná. Fluminense faz 1,75 gols jogando em casa e toma 0,5. Conseguiu segurar a SG 2 vezes. O Flamengo faz 2 gols fora de casa em média e toma 1,25. Então é um jogo para ter bastantes gols, 2-1, 2-2. Vai ser um jogo bem corrido, a gente possa imaginar. E muito bola no meio. Então, muitos jogadores do Fluminense e do Flamengo tendem a fazer uma boa pontuação roubando bola. Porém, defensores talvez não seja uma boa opção por causa do SG. E por último, na quinta-feira, o último jogo, a gente fecha com América e Atlético Mineiro. O América faz 2 gols por média jogando em casa e toma 1. Conseguiu segurar SG 2 vezes. O Atlético Mineiro faz 1,75 e toma 2. Então a defesa do Atlético, como a gente viu no jogo contra a Chapecoense, mesmo jogando em casa a Chapecoense com 1 a menos, Chapecoense conseguiu empatar o jogo 2 vezes. Então a defesa do Atlético Mineiro, como a gente sabe, tem deixado muito a desejar. Então talvez Serginho seja uma boa opção aí por parte do América, mas sabemos também que alguns atacantes, Roger Guedes vem fazendo um campeonato brasileiro, um início de campeonato brasileiro incrível. Ricardo Oliveira tem finalizado bastante, tem feito alguns gols, então a gente sabe que mesmo sendo clássico, a defesa do Atlético tende a desejar um pouco e o ataque tende a fazer alguns gols. Talvez um jogo para 2-1
alguma coisa assim. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada agora como que a gente monta o nosso time para essa rodada. Vamos vender todo o time e vamos começar pelo gol. Marcelo Groi é uma boa opção. A gente sabe que o ataque do Palmeiras é forte, conseguiu fazer 3 gols agora contra o São Paulo no último jogo. Porém, o Grêmio ele tem uma defesa muito sólida, tem uma defesa muito constante. O Groi talvez jogando em casa seja uma boa opção. Jailson, como eu falei, talvez o Jailson não seja uma boa opção. Os zagueiros do Palmeiras não tendem a roubar muitas bolas e o ataque do Grêmio tende a chutar muito. Então talvez o Jailson seja vazado. Porém, como o ataque do Grêmio chuta muito, o Jailson pode sim fazer muitas defesas. Jailson que gosta de pular, então o Cartola tende a dar defesas difíceis assim para ele. Vanderlei é uma boa opção também. A defesa do Santos não faz um bom campeonato, como a gente pode ver aqui, tem 13 gols sofridos. Então, o Vanderlei pode sim ser uma boa opção. Por quê? Porque o Corinthians ele não chuta bastante, mas quando ele chuta para fazer perigo de gol. Então, o Vanderlei pode sim estar sendo forçado aí a fazer algumas defesas difíceis. O Fábio é uma boa opção, joga contra o Cruzeiro, joga contra o Vasco e tem somente 3 gols sofridos, conseguiu ficar 5 jogos sem sofrer gols, fez 3 defesas difíceis, então é uma boa atuação do goleiro do Cruzeiro. Diego Alves é uma boa opção, está um pouco desvalorizado, tende a fazer defesas difíceis, só que é clássico, então a gente fica naquela dúvida, será que coloco, será que não coloco? Eu particularmente não colocaria exatamente por ser um clássico. Magrão é uma boa opção, joga em casa, fez uma ótima partida contra o Internacional, mas está bem valorizado, então fiquem de olho nisso. Victor que nas últimas 3 partidas vem numa decadência. O Atlético Mineiro conseguiu empatou 3-3 com a Chapecoense, perdeu de 3-2 para o Sport, então 6 gols aí sofridos em 2 jogos é bem complicado para o Vitor. Everson é um bom goleiro, porém o Ceará a defesa do Ceará não ajuda muito ele, então ele tende a tomar muitos gols. Jefferson talvez seja uma boa opção, porém, como a gente sabe, a defesa do Ceará não chuta muito, então talvez o Jefferson seja uma boa opção só para segurar esse G, porque para defesas difíceis talvez não. O Fernando Miguel talvez seja uma boa opção, o Cruzeiro chega bastante, não é tão efetivo, mas chega muito. O Walter sim, pode ser uma boa opção, a gente vê que ele fez 8 defesas difíceis em 4 jogos, uma média de 2 defesas difíceis por jogo, um jogo sem sofrer gol. A gente vai de Walter, porque mesmo sendo um clássico, o Corinthians joga em casa, a gente sabe que a defesa do Corinthians é sólida, então a gente vai sim com o Walter. Vamos agora para zagueiros. Balbuena é uma ótima opção, porque a gente sabe que o ataque do Santos, como eu falei, não é muito efetivo jogando fora de casa. Então a gente vai sim com o Balbuena. Kahneman, a mesma questão do Marcelo Groi, como eu disse. O Kahneman tem 18 roubadas de bola, faz poucas faltas. E olha isso aqui, 6 jogos sem sofrer gols. Então a defesa do Grêmio é impressionante. Nos últimos 5 jogos, 3 empates, 2 vitórias. É uma aposta muito válida. Dedé que é sim uma boa opção. A gente sabe que o Vasco não tem um bom ataque, né? Principalmente jogando fora de casa. Então a gente vai sim colocar o Dedé aqui. Para zagueiros é um pouco complicado. Tem o Thiago Heleno faz um bom campeonato. Não rouba muita bola, mas a gente sabe que consegue ali fazer um gol, né? Segurar SG, então pode ser uma boa opção. O Igor Rabelo também, Igor Rabelo que não rouba muita bola, porém é um jogo
praticamente fácil para o Botafogo contra o Ceará. Então tende ali a manter SG, roubar algumas bolas, talvez fazer um gol. Léo Duarte é clássico, então ele tem uma média constante, mas talvez não seja uma boa aposta. Ele rouba bastante bola, pode sim ficar sem sofrer gols, mas como a gente já viu, o Flamengo toma gol fora de casa, tem a média, tem uma boa chance de tomar gol fora de casa. O Bressan é a mesma coisa do Kahneman, e eu acho que só. O restante dos zagueiros podem deixar um pouco a desejar. Então, dupla de zagueiro, Balbuena e Dedé. Vamos para a lateral. Thiago Carleto vem fazendo um campeonato incrível. Está desvalorizado, é o homem das bolas paradas do Atlético Paranaense. 13 roubadas de bola, 2 gols, 3 assistências. Esse cara está jogando muito. Jogando fora de casa contra o Sport. Provavelmente vai tomar um pouco de pressão. Porém, a gente sabe que a zaga do Atlético Paranaense não toma muito gol. Então a gente vai com ele, vai fazer uma aposta nele. Pode ser que ele faça um gol de falta, um gol de pênalti, dê alguma assistência. Então vamos sim com o Thiago Carleto. Iago Pikachu talvez não seja uma boa opção. A gente sabe que a defesa do Cruzeiro tende a segurar o SG. Então Iago Pikachu pode sim fazer um gol, fazer alguma jogada ali. Se ele jogar mais para frente, talvez ele jogue um pouco mais para trás. A gente não sabe porque o Zé Ricardo se demitiu. Então a gente tem que ver como é que o Vasco vai jogar agora com o Iago Pikachu. Então talvez não seja uma boa aposta. Bruno Cortez, mesma questão de toda a defesa do Grêmio. Pode sim chegar lá na frente, fazer uma assistência. Tem 18 roubadas de bola. É uma média muito boa para um lateral aqui, como vocês podem ver. Talvez, se você quiser apostar nele, pode apostar sim. Sid Clay, Rodinei, Nino Paraíba é uma boa opção, joga contra o Paraná, tem 18 roubadas de bola, pode ali chegar a fazer uma assistência, fazer um gol. Então não vem num desempenho muito bom nos últimos jogos, passou a 7ª e 8ª rodada sem jogar, não jogou muito bem. Mas se você quiser fazer uma aposta nele, pode apostar. A gente vai com o René, mesmo sendo um clássico, a gente sabe que o René ele chega muito bem lá na frente, rouba bastante bola, então ele pode sim estar dando assistência, roubando bolas. Talvez o Flamengo consiga segurar esse G contra o Fluminense. Eu acredito que o Pedro ainda não esteja recuperado para jogar, então vamos sim de René. Para o meio campo a gente vai com, vamos ver aqui, vamos com jogadores que são constantes no campeonato, né? Gustavo Blanco, não tem como deixar o Blanco de fora. A média do Blanco é incrível, né? 8 jogos, 43 roubadas de bola, somente 19 faltas, 4 assistências. Então o Blanco ele é um volante que chega muito lá na frente para dar assistência, rouba bastante bola. Então não tem como deixar o Blanco do lado de fora dessa rodada. Vai jogar contra o América, fora de casa. A América pode vir para cima, tende a roubar bastante bola. Lucas Paquetá também a mesma coisa, rouba bastante bola, não faz muita falta, faz muito gol, isso aumenta bastante a nota dele. Porém é um clássico, talvez o Fluminense coloque, mesmo ele jogando um pouco recuado, coloque uma marcação especializada ali nele, uma marcação no 1 contra 1. Então pode ser uma boa opção, mas a gente não vai com ele. O Arthur do Grêmio, ele já roubou 11 bolas no campeonato, não jogou os últimos jogos, então não tem um ritmo de jogo, talvez não seja uma boa opção. Porém ele rouba bastante bola, tem uma assistência, tem um gol. Se você quiser apostar no Grêmio contra o Palmeiras, é uma boa opção. Anselmo, a mesma coisa do Blanco. Anselmo não jogou a 9ª rodada, porém ele tem 37 roubadas de bola. Anselmo joga em casa, Atlético Paranaense pode querer jogar no contra-ataque contra o Sport, então o Anselmo talvez possa até fazer um gol, dar uma assistência, mas tende sim a roubar bastante bola nessa rodada. Serginho, como eu falei, talvez seja uma boa opção para fazer gol no Atlético Mineiro, porque como a gente sabe, a defesa do Atlético Mineiro vem dando muitos vacilos. Então o Serginho tem 4 gols, 2 assistências,
pode sim ser uma boa opção, porém está muito valorizado. Então, se você tem medo ali de perder suas cartoletas, talvez não seja uma boa opção. Zé Rafael é o que a gente sabe que o Zé Rafael é um mito, joga sempre bem, né? Tem uma média muito boa, porém o Bahia ainda não conseguiu fazer gol fora de casa. Então, talvez o Paraná venha um pouco mais agressivo, né? Então, talvez o Rafael não tenha tanto espaço para jogar. Richard é um jogador que rouba bastante bola, tem 33 roubadas de bola. Talvez seja uma opção contra o Flamengo. O Flamengo pode vir para cima e o Richard roubar bastante bola. Jean Mota, a mesma coisa, rouba bastante bola. O Corinthians jogando em casa tem a obrigação de ir para cima do Santos, então Jean Mota pode sim ficar roubando bastante bola. Jonas, mesma coisa. Talvez o Fluminense não venha muito ofensivo contra o Flamengo, só que o Jonas tem 25 roubadas de bola, então é um dado muito importante para um jogador. A gente vai com o Matheus Fernandes. Por quê? Porque a gente sabe que o Ceará é uma equipe que erra muito passe. Então, quando erra muito passe, os volantes do Botafogo tendem sim a interceptar jogadas, rouba bastante bola. E o Matheus Fernandes ele tem 28 roubadas de bola no campeonato até agora. Então, tende a fazer uma boa atuação. Então, com os meias, a gente vai de Anselmo, Gustavo Blanco e Matheus Fernandes. Para o ataque, a gente vai para o bem seguro também. A gente vai com Roger Guedes, que fez uma partidaça no último jogo, um gol, uma assistência, né? Ele tem 21 finalizações, então é um cara que chega muito na frente, 6 gols, se eu não me engano é o artilheiro do campeonato. Então, Roger Guedes é sempre uma boa opção para você no Cartola. O Everton negativou a primeira vez, né? Menos 0,60, mas a gente sabe que é um jogador que chega muito bem lá na frente, tem 3 assistências, 1 gol, 19 finalizações. Então, se você acredita que o Palmeiras não consiga segurar esse G fora de casa e quiser fazer uma jogada arriscada, você pode sim colocar o Everton, assim como o Luan, são 2 jogadores que chegam na frente e podem fazer gol. Neilton jogando em casa, Chapecoense toma quase 3 gols por média jogando fora de casa. Então o Neilton é sim uma ótima opção para o ataque, tá? Ele chega muito bem finalizando, tem 7 finalizações, 3 assistências, 3 gols. Então o Neilton é sim uma boa opção para essa rodada. Vinícius Júnior, são 15 cartoletas, é uma aposta, né? Contra o Fluminense. O Fluminense vai marcar pesado ele, assim como o Paquetá, como o Everton Ribeiro. Então, se você quiser apostar nele, talvez ele sofra muitas faltas nesse jogo. Ricardo Oliveira tá jogando muito bem, né? Não vinha fazendo, estava bem constante no começo do campeonato, mas agora vem fazendo boas atuações, pode sim ser uma boa aposta. Rodrigo que imitou no jogo anterior, né? Fez 31 pontos. Isso aqui é uma nota incrível para o Rodrigo. Tá muito bem valorizado. Não pode ser uma aposta muito boa, porque a gente sabe que a defesa do Corinthians é bem constante. Então talvez, mesmo por ele estar tão valorizado, não seja uma boa aposta. O Arthur da Chapecoense. A gente sabe que o Vitória toma 2 gols por média em casa. Então o Arthur é sim uma boa opção. A gente sabe que o Arthur finaliza bastante. Tem 4 gols no campeonato. Então, Arthur é sim uma boa opção. O William Bigode eu não acho que seja uma boa opção. Joga contra o Grêmio. Luan sim. Gabigol não. O Luan tá jogando um pouco mais recuado. Então, ele não tem tantas finalizações, mas ele tem bastante roubada de bola. Rogério pode ser sim uma boa opção. Só que a defesa do Atlético Paranaense é bem sólida. Então, talvez não seja tão boa opção assim, mas a gente sabe que o Rogério tende a sofrer muitas faltas, pode assim fazer um golzinho, né? Rafael Marques, Wellington Paulista. Rafael Marques vem jogando muito bem ali pelo Sport, tem 7 finalizações, um gol, uma assistência. Os últimos jogos, umas notas relativamente boas, né? O Wellington Paulista, a mesma coisa do Arthur, tende a fazer gol, pode dar assistência. Então
talvez seja sim uma boa opção. Devido às cartoletas, essa aqui vai ser a aposta da rodada. A gente vai apostar no Rafael Sobis, tá? Rafael Sobis, que tem 14 finalizações, os últimos 2 jogos foi bom, os últimos anteriores, porque foi a 7ª e a 8ª. A 9ª rodada ele não jogou muito bem, tirou 0.10, mas a gente faz sim uma aposta para o Rafael Sobis, que ele pode sim fazer gol contra o Vasco. O Vasco não tem uma defesa muito boa, então a gente vai de Rafael Sobis como uma aposta dessa rodada, tá ok? E como técnico, devido à falta de cartoletas, a gente vai com o técnico Wagner Mancini. Por que o Wagner Mancini? O Micali, que é contra o Bahia, tende a não fazer um jogo muito bem por causa do Paraná. Mesmo vindo de vitória contra o Fluminense, a gente fica com o pé atrás contra o Paraná. E o Lisca é a primeira partida dele contra o Botafogo, então jogando fora de casa, a gente fica naquela dúvida. Então vamos pelo Wagner Mancini, que é uma coisa mais segura. O Vitória tende sim a ganhar da Chapecoense, com um saldo de gol bastante elevado ali, fazendo 2, 3 gols, talvez tomando um, mas a gente espera que o Vitória não tome gol e segure o SG, tá ok? E para capitão, a gente vai com um jogador que é bem seguro, né? Pode fazer gol, pode dar assistência, então a gente vai de Roger Guedes. Se você não quer colocar um atacante, quer ir por algo mais seguro ainda, Anselmo e Gustavo Blanco fazem sim boas pontuações mesmo sem fazer gol, podem dar alguma assistência, roubam bastante bola. Thiago Carleto pode ser uma boa opção se você acredita que o Atlético Paranaense consiga segurar SG contra o Sport. Ele bate por falta, bate pênalti, escanteio, então tem chance de dar assistência, tem chance de segurar SG, tem chance de fazer um gol, rouba bastante bola, então a pontuação dele tende sim a ser alta e pode ser uma boa opção para capitão, tá ok? Então nosso time vai ficar assim. A gente vai com Walter no gol, Balbuena, Dedé, René e Thiago Carleto, Gustavo Blanco, Anselmo, Matheus Fernandes, Roger Guedes de capitão, Neilton, Rafael Sobis e o nosso técnico vai ser o Wagner Mancini, tá ok? Então a gente espera aí, se for para fazer alguma modificação, se algum jogador ficar improvável, a gente vai estar mudando, eu vou estar avisando pelo Facebook ou pelo Twitter, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Daqui a pouco vai sair vídeo para o time de valorização, então fiquem ligados, se inscrevam no canal, tamo junto, falou rapaziada.